Papo Acadêmico. Olá, amigos acadêmicos e acadêmicas do Unibrasil e toda a sociedade acadêmica. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo Acadêmico. Queria agradecer a Aline aqui pela produção do programa junto com a gente, o Roberto lá embaixo, todo o pessoal do estúdio de rádio e TV do Unibrasil aí que participa desse projeto. Bacana, hoje estamos aqui com o professor Rodolfo Stark, que é professor pesquisador da Escola de Comunicação do Unibrasil, doutor em Tecnologia e Sociedade pela UTF-PR, e que teve aí sua tese de doutorado baseado nas fake news, que é o assunto de hoje que vamos tratar aqui. Principalmente no momento que estamos vivendo aí uma pandemia, um momento delicado tanto no Brasil quanto no mundo, e sabemos que as fake news, principalmente nessas horas onde eventos, digamos assim, extracurriculares estão acontecendo, eventos importantes, as fake news começam a fazer muito efeito na sociedade. Queria primeiro agradecer então a presença do professor Rodolfo, para trazer aqui informações para a galera. Professor Rodolfo, primeiro conta para nós aí sobre essa tua tese de doutorado aí que transitou nesse assunto de fake news, professor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Kleber, um prazer estar aqui. Bom, a minha tese ela se chama A Zona Crepuscular, Imagens Jornalísticas do Fantástico no Cotidiano. E eu investiguei de que maneira que alguns casos jornalísticos, eles reúnem elementos que são, na verdade, da literatura fantástica. Então, ele é um trabalho que discute fake news num período anterior ao conceito de fake news que a gente tem, esse conceito moderno, assim, esse conceito de você inventar mentiras para enganar as pessoas de verdade, e esse conceito que é muito ligado à lógica digital, assim. Então, o que eu fiz no meu trabalho? Eu tentei pegar alguns casos, e aí tem dois que são bem emblemáticos para mim. O primeiro deles é o caso do Bebê Diabo, do jornal Notícias Populares, da década de 70. Conhece esse caso? Uhum. E o segundo é o caso, a aparição de Chupacabra, aqui em Campina Grande do Sul, pela Tribuna do Paraná. E aí eu comecei a trabalhar esses dois casos, tentando pensar como o jornal, ao apresentar esses casos como relatos reais, a partir, no caso Notícias Populares, num primeiro momento não, mas num segundo momento a partir de testemunhas, eles criam uma cisão no que a gente entende por realidade jornalística, né? Porque aí você tem dois discursos, um discurso que é muito próximo da fantasia e um discurso que é um pouco mais próximo da realidade, assim. Então, ele fica num limiar, assim, entre o nosso mundo, o mundo material, e um mundo muito mais fantástico, assim, que aí eu emprestei do seriado The Twilight Zone, que é o Além da Imaginação, o conceito de zona crepuscular, assim, como se fosse um espaço onde a gente pudesse flexibilizar o conceito de real e a ideia de verdade, e ali pudesse habitar essas criaturas fantásticas. E aí eu termino a minha tese falando sobre casos emblemáticos que alteraram as eleições de 2018, particularmente. Um caso que eu cito e a gente discute é a presença, por exemplo, da mamadeira de piroca, né? Que seria um item distribuído na frente das escolas, e que era uma mamadeira que tinha um pênis de borracha na ponta. E esse é um item que é vendido em sex shop, e tem um vídeo muito famoso que viralizou dizendo que esse é um item que, na verdade, era para combater a homofobia e que teria sido entregue por candidatos, por movimentos ligados ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa é uma fake news que se propagou e que ela é tão fantástica em vários aspectos quanto o próprio Chupacabra e o próprio Bebê Diabo, mas que aparecem ali como se fossem elementos que dentro dessa zona incerta do que é real e o que não é, assim, né? Então, que fica aí fora do mundo material e da realidade objetiva. Ao contrário do que muitos possam imaginar, então, a fake news ela é muito interior ao advento digital, então. Esse termo talvez tenha se propagado mais agora no meio digital, porque a própria propagação da notícia ela é mais ágil, mas a fake news em si é um movimento muito lá de trás, né, professor? News é notícia em inglês, né? Então ela se propaga e era uma expressão ligada ao jornalismo, né? Hoje a gente fala que qualquer fake news é exatamente o contrário, né? Fake news é atribuída como uma característica negativa por jornais, e gente que ataca a imprensa, por exemplo, diz, esse jornal é fake news, mas mais do que isso, ela é uma expressão que está ligada à propagação de notícias que não são necessariamente
feitas por fonte de informação adequada, assim, né? Então, gente que não tem metodologia de apuração, gente que não tem metodologia e nem respeito à qualidade da informação, não se preocupa com fonte e, mais do que isso, não está em nenhum momento disposta a se corrigir quando você faz, né? Que são pilares do jornalismo, assim. Então, a busca pela verdade dos fatos, ainda que seja uma verdade objetiva, né? Esse apego aos detalhes, essa disposição à autocorreção e essa busca por sempre estar tentando respeitar os interesses do cidadão, assim. Então, me parece que o caso da mamadeira de piroca é uma mentira inventada por alguém que tinha um benefício, um interesse político ali, e acho que não é em nenhuma forma exclusivo, foi uma tática que de nenhuma maneira foi exclusiva do candidato que venceu as eleições de 2018, mas que foi muito incisivamente utilizada por ele, e a metodologia de propagação, que se revelou depois, ela foi muito mais intensa, porque foi pago os disparos em massa e tal, então tem vários aspectos, mas ela virou uma expressão política hoje, né? E era ligada ao jornalismo por conta dessa prática tradicional do jornalismo de você construir espaços onde você tinha muito interesse pelo insólito, pela curiosidade e por informações que fossem extravagantes, assim. Então, e está muito associado ao jornalismo popular, né? Então, um dos primeiros grandes casos de fake news, por exemplo, é um jornal chamado The Sun, no século XIX, que vai publicar a história de uma série de homens morcegos que viviam na Lua, assim. Então, as pessoas estavam começando a descobrir a vida espacial, e aí chega um cara que eu não lembro direito o nome do sujeito que escreveu sobre isso, mas isso está num livro chamado The Man, The Bat and the Moon, alguma coisa assim, que é de um autor chamado Benjamin Radford. E ele vai contar que, por exemplo, tinha um sujeito lá, Benjamin Locke era o nome ou John Locke, perdão. E ele vai investigar como é que... Ele vai contar uma história de uma descoberta que os cientistas tinham feito na Lua sobre potenciais seres humanoides morcegos que viviam lá. E aí você tinha figuras desses morcegos sendo construídas, você tinha representações da fauna e da flora, um monte de fala de cientistas que nunca existiram, dizendo que aquilo era verdade. E esse The Sun era um jornal, The Sun and the Moon é o nome do livro. Esse The Sun era um jornal de Nova York e que teve as suas vendas explosivas, assim, naquele período, que é muito conhecido como penny press, né? Porque era a imprensa de 5 centavos que você vendia o jornal e tal. E ela explodiu a venda dos jornais. Esse é um dos casos que catalisou a venda dos jornais e transformou o jornal, de fato, num veículo das massas, né? Porque o jornal, até a metade do século XIX, era um veículo das elites, né? E a partir desse caso e de outros que se seguiram naquele momento, assim, tem uma história sensacional do Edgar Allan Poe, que conta a história de um homem que viajou de balão para a Lua, que é muito parecido. E tudo isso era inventado meio que um pouco baseado na expectativa do público de que aquelas informações fossem verdades, e acho que isso tem muito a ver com a ideia de fake news hoje, mas mais do que isso, inventado por interesses comerciais, assim, você precisava de boas notícias para vender jornal, que é o caso do chupacabra nos anos 90, né? Eu até ia fazer essa pergunta, se o advento da fake news ele é mais por má fé do veículo que divulga essa... Ou às vezes é pura e simplesmente uma incompetência de não correr atrás das fontes, ou é as duas coisas, se é a inocência da população que lê. São esses vários itens juntos que fazem, é mais uma coisa, é mais outra, professor? Então, eu acho que a discussão de fake news, ela passa pela ideia de pós-verdade, né? Que é um conceito que a gente começou a ter em 2016, em 2015 ou 2016, foi a palavra do ano, inclusive, por um dos dicionários internacionais famosos aí. E essa ideia de pós-verdade, ela dá a sensação... Primeiro, as pessoas, com o advento das redes sociais, elas começaram a se sentir empoderadas, né? Então, a fonte de informação já não é... Quando você vai para o Facebook, por exemplo... o jornal O Globo, que você segue, ou a Folha de São Paulo, ou o Jornal Gazeta do Povo, ele tem o mesmo peso da tua avó. Porque na timeline vai aparecer tanto quanto tua avó. E às vezes o algoritmo do Facebook vai privilegiar a avó, é sacanagem, mas da tua tia, por exemplo, vai privilegiar
em termos de peso de informação, inclusive a presença da tua tia falando informação para isso, né? E você tem essas duas fontes de informação falando a verdade. Você, enquanto consumidor, e tem uma geração de pessoas que aprendeu a consumir notícia, a gente está há 10 anos de Facebook já bem popularizados, 11 anos, assim, 2008, sei lá, um pouco mais. Mas você tem uma geração de pessoas que aprendeu a consumir informação via redes sociais. E aí essas pessoas não entendem que existem certas empresas que são preparados para produzir informação com critério, com rigor, que esse trabalho é um trabalho que precisa ser pago, né? Porque você tem um monte de profissional fazendo isso, e você tem pessoas que acompanham com o mesmo peso, às vezes até menor para o jornalismo, a tia falando. A tia, o primo, o cara da escola, que é um pouco mais raivoso, que vai lá e xinga todo mundo. Então você tem aí essa ideia, essa disseminação de informação por rede social, que criou essa ideia de que todo mundo tem sua própria verdade, né? E a verdade se torna um negócio subjetivo. Então o Kleber vê o mundo de um jeito, eu vejo de outro, e aí você começa a propagar percepções de fatos muito deturpados. Então esse conceito de pós-verdade vem dessa ideia. E posterior, o que acontece? A gente populariza essa ideia e as pessoas começam a se apropriar desses conceitos politicamente. Assim, acho que o conceito de fake news ele aparece muito forte na eleição do Trump, em 2016, porque aí você pega essa percepção que as pessoas têm do fato, a imigração. Então, a gente deve tratar o imigrante, nos Estados Unidos, principalmente, essa questão é bem, bem forte. Você deve tratar o imigrante de uma maneira educada, o cara pertence a nós, tem que tratar ele de maneira humanizada, ou você só expulsa ou aprisiona. Ou você cria um muro para separar as duas nações, né? Então, você pega a percepção pessoal da pessoa e o que ela passou a consumir a vida inteira, tem o conceito de bolha que está ligado a isso, né? Então, eu tenho a minha própria bolha, que falam as mesmas coisas o tempo todo, e aí você, dentro desses bolsões do Facebook, você começa a expulsar. Tem um candidato que fala assim, que representa a gente, é um candidato que a gente precisa eleger, senão a gente vai eleger sempre os mesmos. E aí você começa a ter, e as pessoas começam a criar essa notícia com esse intuito político, né? Acho que tem um texto que é do início de 2017, que se chama Defining Fake News, que é um texto assinado, entre outras pessoas, por jornalistas da Universidade de Columbia. E acho que, desse momento, é um dos textos que melhor pensa o conceito de fake news como um todo, né? Que é uma informação que é criada com algum tipo de interesse, necessariamente com consciência para enganar as pessoas, e naquele momento com algum tipo de aparência falsa, assim. Então, eles fazem um levantamento de toda a história das fake news, e aí a gente vai chegar, por exemplo, a notícia falsa que um programa tipo... que um jornal tipo sensacionalista fazia, era fake news. E hoje já não é tanto, assim, porque a gente pode imaginar que é uma sátira, uma paródia. E aí você começa a olhar, por exemplo, que os sites começavam a produzir, meio que sem metodologia, buscando uma aparência jornalística, né? E aí, hoje eu acho que as fake news já nem buscam mais essa aparência. Qualquer vídeo com mais rudimentar e que pareça com uma qualidade de informação, ela vai ficar com essa característica de informação de verdade, porque você conseguiu criar um sistema uma percepção social de que o jornalismo manipula. Dá pra dizer que hoje a fake news tem uma indústria da fake news? Olha, tem de fato, né? A gente tinha... Em 2016, no Brasil, 2017, você tinha alguns sites que eram, sei lá, a Folha tem uma matéria bem importante que é como funciona a indústria das fake news no Brasil. Era um cara que pagava uns sites tipo, sei lá, Brasil Livre, Informações pelo Brasil, a Gazeta Brasileira. Eram vários portais do Facebook e que ainda a gente não tinha a noção de... A gente conseguia rastrear isso, porque a gente não tinha noção que essas coisas se propagavam pelo WhatsApp, que é muito mais difícil você rastrear a dimensão do alcance dessas informações, porque cada um recebe mas no Facebook você tinha página, você via qual era o site que mais compartilhava, e era o único cara que escrevia para sites de diferentes movimentos, assim. E ele ganhava pelos cliques que vinham do Facebook, pelo anúncio que ele pagava, pelas camisetas que ele vendia, e era esse caso desse sujeito, que é um sujeito mineiro, que eu não me recordo o nome, mas era muito engraçado porque ele tinha sites que eram ligados ao governo, ou seja, naquela época ao governo petista de Dilma Rousseff, e tinham sites que eram ligados ao MBL, assim. Então você tinha diferentes sites que produziam notícias falsas meio que para pautar o debate público, assim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a diferença de você criar uma informação falsa é você dar essa sensação de pautar o debate público, assim. Eu acho que isso, em período eleitoral, é muito sério, né? Porque o jornalismo, uma das funções do jornal sempre foi, desde sua criação lá em 1450, quando inventaram a imprensa, inventaram jeitos rudimentares de discutir
discutir o jornalismo é você pautar o debate público, é você dar a oportunidade das pessoas saírem da sua própria casa e participarem de uma discussão que na Grécia Antiga era feita na ágora, assim, para as pessoas discutirem os interesses da nação, assim, delas tomarem decisões, se elas vão sair de casa, se elas vão comprar álcool em gel, se elas vão pegar e comprar um guarda-chuva porque está vindo uma chuva difícil no meio do caminho, se elas vão precisar guardar dinheiro porque está chegando a época do imposto de renda, assim. E aí, quando você domina o debate por esferas e por repartições que não são jornalísticas, ou seja, o cara produz o conteúdo sem diploma, o cara produz sem nenhum tipo de responsabilidade, não responde a nenhuma entidade de classe e, mais do que isso, não responde a nenhuma estrutura ética, a nenhum código ético de nenhuma empresa, você tem alguém completamente responsável tentando mediar o debate público com informações que não são verdadeiras, assim. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, perdeu um pouco do lastro disso, né? Dessa importância de se discutir a fake news. E nesse contexto todo, onde fica a própria ignorância de quem consome isso? Porque eu vejo pessoas, por exemplo, caírem em notícias do próprio sensacionalista, que todo mundo sabe que as notícias que estão ali são falsas. E o cara pega e compartilha algo do próprio sensacionalista achando que aquilo é verdade. Então, acho que passa muito pela ignorância de quem está consumindo as notícias também, né? Sim. Professor? Quando a gente começou com essa ideia do Twitter, do Facebook, quando a gente passou muito intensamente a vivenciar o que a gente chama de Web 2.0, ou seja, lá na metade dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, por volta de 2005, 2006, esse conceito de Web 2.0 está bem velho hoje, mas ele é forte. O que aconteceu? A gente tinha uma percepção de que a gente estava criando um novo tipo de democracia e de participação política, né? E o que aconteceu 15, 16 anos depois é que a gente percebeu que essa participação política, essa participação de discutir, de democratizar os meios de comunicação e as formas de comunicação, e de fato talvez tenha democratizado um pouco, essa é uma discussão que é um pouco mais longa do que essa, ela veio sem um preparo, né? Então a gente não tem educação midiática para as pessoas hoje. A gente tem feito um trabalho aqui pelo Unibrasil. Eu já tive a sorte de fazer isso 2 vezes, né? De ir nas escolas e falar sobre a importância da educação midiática, mas eu acho que vai ter que ser disciplina de escola no futuro, como é que você deve se portar por redes sociais, assim, né? Porque eu acho muito chocante as pessoas perderem emprego porque não entendem que não dá pra falar mal do chefe nas redes sociais, assim, é uma coisa básica. O lugar onde você trabalha, você não pode falar mal do lugar onde você trabalha, não pode dar indireta pros outros onde você trabalha, porque você está sendo representado, o comportamento que você tem no seu ambiente de trabalho é o mesmo que você vai ter que ter nas suas redes sociais, e é a mesma coisa em sala de aula. Você, enquanto aluno, tem que ter o mesmo comportamento nas redes sociais. Posicionamento político nas redes sociais, porque, né? Olha, faz uma década que recrutadores de RH olham o teu Facebook para saber como é que você é em redes sociais, assim. Então eu estou pontuando isso porque esse é um problema pequeno perto desse de compartilhamento de informações falsas, assim, porque as pessoas, elas perderam o lastro de checar de onde vêm as informações, né? A gente tem... E é importante perceber isso, assim, porque informação tem impacto, né? Ela tem valor. A gente pagava por ela antes, mas a gente está pagando de outras formas hoje a informação, né? E a gente tem um instinto de percepção natural do ser humano, que vem lá dos períodos em que nós éramos caçadores, coletores, caçadores, que a gente ouvia um barulho, contava para alguém que estava perto da gente, pra gente ficar atento, porque, sei lá, podia vir um jaguar do meio da floresta nos atacar, assim. Então a gente tem essa percepção de passar um pro outro informação, assim. E quando a gente passa sem a responsabilidade, ou seja, sem essa educação midiática, sem esse preparo que deve vir não só da escola, mas das pessoas que nos cercam, assim. É um valor você tomar cuidado para não mentir, né? Ele é uma etapa muito importante para a gente tomar cuidado na sociedade, assim, né? Para a gente aprender a ler informações que sejam de interesse público e que venham de lugares confiáveis. E existe muita maldade também nesse meio, né? Agora que nós estamos passando aí por essa fase aí do coronavírus, eu já vi de tudo que você possa imaginar de notícias sobre o coronavírus, que você vê na cara que não é verdade, mas muita gente compartilha e acaba passando para frente e até prejudicando outras pessoas, ou até uma comunidade inteira, uma região inteira, por causa de um desleixo desse, né, professor? Eu acho que aí a gente vai entrar num problema. A ética, a gente sempre fala disso, né, em disciplinas de ética jornalística, né? A ética jornalística, ela espelha um pouco a ética humana, né? Então, dependendo do tipo de valor que a gente tem, se você tá vendo as pessoas compartilharem que o momento é de isolamento, o momento é de ficar em casa, se você tem
se você tá com os sintomas do coronavírus, por exemplo, você não pode sair na rua, né? E aí você tem visto histórias de pessoas que saem mesmo assim, mesmo com o diagnóstico, mesmo com esse sentido, vai pra festa e tal. Cada um tem sua própria liberdade, mas é um preceito de ética humana, né? Você tomar um pouco de cuidado com isso. E aí eu acho que a ética de passar informação pra frente, ela reproduz essa ética que a gente tem meio humana, assim. Então, o que acontece? Tem informação, a internet é um mar de informação. E você acha tudo. Acha pessoas que pensam igualzinho a você, do jeito que você quer. Você acha formatado hoje um texto dizendo que o coronavírus é uma invenção da China e que nós não devemos deixar de fazer nada por conta disso. Assim. E tá lá. Você pode procurar. Se não chegou até você ainda, você vai achar com o Google na mão. E pessoas importantes do país falando isso, inclusive. Pessoas muito importantes. O que acontece no meio do caminho? Se você compartilha isso, porque você acha isso, você cria um problema, né? Porque eu acho que a nossa... É sempre um contraste entre aquilo que a gente acha do que é a realidade e o que é a realidade de fato, né? E a gente aprende desde criança que, de fato, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Às vezes a gente aprende de modos difíceis, né? Minha filha está aprendendo a andar de patins agora. E ela achava que ela sabia andar de patins do jeito que ela queria e que ela não precisava segurar a minha mão para andar de patins. Como é que a vida ensinou ela que ela tem que tomar um pouco de cuidado e que o que ela acha não é de verdade, assim. Ela caiu um tombo, né? O grande problema com informações dessas é que o tombo às vezes demora, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa discussão do coronavírus, se a gente não tomar um pouco de cuidado, prestar atenção de onde a gente está consumindo informação e se prevenir, o tombo vai vir de um jeito muito duro. Porque o tombo da minha filha foi um tombo pequeno. Caiu de bunda, chorou um pouquinho e tal, mas ela podia ter quebrado o braço. Podia ter quebrado a perna. E, de fato, eu acho que a gente pode caminhar para um momento, a gente tem visto os relatos da Itália, os relatos não parecem falsos, eles têm vindo de diversos lugares diferentes, eles são relatos muito duros, a situação da Itália é uma situação de um país que já tomou medidas muito drásticas e os casos continuam aumentando. A gente está falando isso agora, gravando esse podcast no dia 17 de março. Assim. Então, eu não sei como é que vai estar daqui uma semana no Brasil ou 2 semanas. Se a gente não tomar o cuidado, se a gente não segurar na mão das pessoas, procurar informações de verdade, o tombo vai ser grande. E para quem, agora que a gente contextualizou tudo isso, para quem está escutando e de repente pensou, putz, pois é, que atitudes esse cara tem que tomar para não nem consumir mais tanta fake news, para tentar filtrar isso ou para também não transmitir? Aonde ele deve realmente buscar informações, o que ele deve levar em consideração na hora de agir nas redes sociais para ele não ser nem pego de surpresa e também para não transmitir aí não o vírus, mas o vírus da falsidade para frente, professor? Olha, a gente tem que ligar o nosso desconfiômetro sempre, né? Eu acho que a disciplina jornalística, e isso, faculdade de jornalismo que me ensinou, é você criar o seu instinto de insegurança o tempo todo. Então, a primeira coisa é achar que você está errado o tempo todo e ter certeza que você está vendo essa informação em diferentes lugares, assim. Então, eu acho que a informação chegou para você, a primeira coisa que você faz é checar. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem vários sites hoje que fazem checagem de notícia, mas nenhum deles vai dar dimensão ou vai conseguir cobrir todas as informações que vêm pra gente, né? Tem que aprender que certas fontes de informação são mais confiáveis que as outras, e a gente tem que aprender isso checando, né? Então, saiu uma notícia aqui do G1. G1 comete erros também, né? O que você faz? Checa para ver se está saindo em outros lugares. Se saiu em 2, 3 lugares, eu acho que é seguro compartilhar essa informação, é verdadeira. Chega de uma... Ou seja, mesmo que seja um veículo de renome, sim, ele pode cometer erro. Então, ainda não garante que aquela notícia seja realmente verdadeira. Professor. Mais do que isso, às vezes a notícia é muito provável e ela não é oficial, então é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que a função do jornalismo, ela não é necessariamente pensar no bem público no sentido de defender o público, mas ela é mais importante ainda, ela é passar informação para frente que seja de interesse público. Então, tem informações, eu acho, por exemplo, essa coisa do coronavírus, é muito importante que a gente dê informação, por mais que não seja de interesse econômico para o país, assim, tem gente que vai quebrar a empresa, porque, sei lá, a empresa vai ficar 2 semanas sem trabalhar, um restaurante vai ficar 2 semanas sem faturamento. Se o cara não se preparou antes, se ele não pensou em uma alternativa para isso, o restaurante vai quebrar.
Então, eu acho que o jornalismo não está pensando nisso, ele está pensando no cara sobreviver nesse momento, né? Então, passar a informação para frente é importante nesse sentido. Mesmo que tenha efeito colateral. Sim, mas você passar uma informação para frente que afete a vida desse cara, sem você ter certeza que essa informação é real, acho que é preciso tomar cuidado. A gente está no momento ainda de negação do coronavírus, né? Então, a gente está negando. O que vai acontecer daqui a pouco, quando a ficha começar a cair de fato? A gente vai começar a criar casos mais graves do que já aconteceram. Estou falando isso em termos... É um achômetro baseado na minha experiência com 2009. Assim, a gente tinha, que é o momento em que a gente teve uma sensação um pouco mais leve, porque a doença era um pouco mais leve com relação a H1N1, mas a gente tinha casos de gente dizendo que no Hospital das Nações, aqui em Curitiba, tinha um andar inteiro só para corpos, e a mídia estava escondendo tudo, né? Então, não, mas o que acontece? A gente começa a ter essa necessidade de ter mais informações sobre isso, né? A Rede Globo suspendeu agora, anunciou ontem, que suspendeu a produção de novela para intensificar a produção de jornalismo, assim. Por quê? Porque vai vir informação falsa de todos os lugares. E a gente precisa ter uma informação de relevância e que seja confiável vindo o tempo todo de algum lugar que a gente confie, assim. E, assim, a Rede Globo erra. Muito. O Jornal Nacional erra. O que garante que a informação é um pouco mais confiável é uma frase que a gente sempre ouve do William Bonner, quando ele erra algo muito drástico ou algo menor, assim, o Jornal Nacional errou. Então, o jornalismo tem essa disciplina, até para manter a credibilidade, de assumir que errou. Eu acho que é aí que a gente vai prestando atenção nos veículos, assim. Então, eu checaria a informação. Se vem de alguém que não é a fonte de um jornal, eu checaria a informação 2 ou 3 vezes. Né? Se a informação não está dando nos veículos, não é porque os veículos não estão sendo confiáveis. E, de fato, às vezes a informação chega pra gente antes do veículo. Bateu um carro aqui na frente, foi um acidente feio, morreu 16 pessoas, sei lá, numa grande batida. O jornal, você soube disso por uma testemunha. Essa informação vai chegar mais cedo para você. Mas eu tomaria cuidado para compartilhar essa informação até que o jornal confirmasse. Porque isso é fato. O jornal, o jornalismo tradicional, eu estou pensando no jornalismo grande, não no jornalismo de um veículo. Tem vários veículos que eu acho que são de confiança porque tem essa disciplina de se revisar, assim. Inclusive, jornais que têm posicionamentos políticos muito claros. Assim. A Gazeta do Povo mente muito. Não mente, assim, porque eles têm uma disciplina, pelo menos no conceito das notícias, tem disciplina de checagem, entende? Eles tomam cuidado com informação de verdade, erra, faz uma errata. Quando não dá para fazer uma errata no site, faz uma atualizado com mudança, assim. A gente tem que aprender a reconhecer o que é opinião, e aí volto no exemplo da Gazeta, o que é opinião e o que é informação. Acho que esse é por exemplo, esse é básico de disciplina que eu acho que as escolas até ensinam, né? A gente a saber o que é um texto opinativo, o que é um texto informativo, o que é prosa, o que é comentário. Mas eu acho que a gente tem que pensar isso em termos midiáticos, assim. O que é a opinião de um sujeito colunista como Rodrigo Constantino e o que é a informação que o jornal dá. Acho que as duas coisas elas não podem se confundir. E quando a gente começa a confundir qualquer opinião do Rodolfo, qualquer opinião do Kleber, qualquer opinião do presidente da República com informação, que é feita com metodologia, exatamente, informação jornalística. Opinião não é informação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim. A opinião às vezes tem opinião em cima de uma informação que está errada ainda. Então, esse é o segundo ponto. Para formar um bom argumento, dizem as pessoas que entendem muito de participação de debate. Então, quando você vai para um debate público ou assiste os debates de candidatos, assim, você vai perceber que os caras que melhor se articulam são os caras que têm muita informação. Você só tem opinião se você lê bastante, se você sabe de onde tem esse tipo de lugar. Você pode ter o teu achismo, né? Só que o teu achismo, num debate sério, ele sempre vai perder por uma opinião bem embasada. Mas é que a gente está no momento em que as pessoas se manifestam por 280 caracteres. E aí a gente entrou na era da lacração. Então é mais legal você ter uma frase de impacto do que uma informação verdadeira. Então as redes sociais às vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Eu acho que esse conselho que as pessoas dão hoje, assim, tome cuidado com o que você lê no Twitter, cuidado com o que você recebe no WhatsApp, é de fato verdadeiro, assim, porque de fato a situação às vezes ou é mais leve do que parece, no caso do coronavírus, e daqui a pouco me parece que vai ser muito mais grave do que é, assim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso e precisa de fato tomar cuidado, né, com uma fonte de informação. Eu achei um fato interessante porque também nisso entra o contexto e a edição. Domingo agora estreou a CNN Brasil, né? Sim. E no YouTube eu vi no YouTube um corte dizendo assim:
acho que é um programa que eles criaram um debate, tem o apresentador de um lado, e um que acha uma coisa, outro que acha outra sobre aquela mesma notícia. Aí, num recorte do YouTube, tava lá a manchete assim... apresentador X detona apresentador Y. E daí você pega só o recorte da fala dele e aparentemente ele realmente detonou o Y com o argumento dele. Depois você foi lá e viu outro recorte no YouTube dizendo assim, apresentador Y detona o X, e daí tá o recorte só da fala do Y. Então, saiu de contexto, porque provavelmente você não assistiu todo para saber o contexto, e como o professor falou antes, se a tua opinião conversa mais com o cara do Y, você vai acreditar nela. Se a tua opinião conversa mais com a opinião do X, você vai acreditar nele, né? E veja que curioso, como o conceito de fake news e a discussão, essa discussão de contextualização é bem legal, assim. Os dois casos estão corretos, entende? Os dois podem ter sido detonados pelo rival, assim. E eu acho muito curioso quando alguém corta uma fala, sei lá, para provar um ponto, assim, você quer fazer uma fala contra o Rodolfo, então você corta um trecho da fala dele e joga o trecho, olha o que o Rodolfo falou, né? Falou aqui mal do não sei o quê, falou mal do não sei o quê. E de fato é possível fazer isso, né? Porque você consegue tirar a informação do seu lugar de fala original e criar uma informação que é... Enfim, que é uma informação falsa de alguma medida, assim. E ela não deixa de ser verdadeira, no sentido, eu de fato disse isso, mas eu disse isso num outro contexto. E a gente não sabe como as informações elas podem circular e serem... e criarem um novo sentido, né? Então, eu acho que a fake news também tem muito disso de criar um sentido novo a partir de alguma fala que está sendo feita ali. Então, fala em ambiente descontraído, às vezes, se for gravada, pode virar motivo de demissão, né, numa empresa. Por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de cortar o lugar de fala, da onde a fala vem original, assim. E a gente tem um problema mais grave ainda, e que isso ainda vai dar um pano para manga gigantesco, que é a discussão de deepfake, né, que é quando você usa softwares para transformar alguém falando com a voz da pessoa em uma informação completamente nova e que a pessoa nunca diria aquilo. E você coloca o rosto, dado, e altera a percepção, e quando a pessoa está falando, você olha e tipo, parece que eu estou falando uma outra coisa, assim. Então você usa a minha fala, usa o meu rosto para fazer uma fala defendendo que as pessoas de fato têm que dizer o que elas quiserem, que não precisa do jornalismo e tal, e você usa isso por meio do computador, assim. E tem recursos que fazem isso de maneira muito rápida, né? A gente teve há uns... sei lá, no início do ano passado, softwares que faziam isso automaticamente. Pegavam o rosto de atrizes aí e colocavam em rosto de atrizes pornô, sites pornográficos, assim, para pensar num fetiche. E de fato, o que vem de print dessas coisas é assustador, assim, parece de verdade. Né? Você tem o caso do Dória, por exemplo, que alega-se que o vídeo dele que vazou um pouquinho antes do segundo turno, com uma série de garotas de programa, era um vídeo falso de deepfake, assim, porque você pode colocar o rosto da pessoa, dar uma borrada, porque é o vídeo que tá lá, e o vídeo é dado como fato comprovado. Mas assim. tem como comprovar isso? Na época a gente tinha vários indícios de que o vídeo específico do Dória era falso. O que acontece hoje? Você tem softwares que estão reconhecendo. Você tinha lá, porque não aparecia o dente de verdade, porque o jeito que ele sorria era estranho, porque ele não mexia a cabeça, tinha pouca movimentação. Mas a gente já viu vídeos mais recentes de que o deepfake, de que você já consegue alterar esse tipo de construção. Só que até haver uma verificação e tal, o estrago já foi feito, né? Porque normalmente ele vem com um delay, que nesse momento a propagação daquilo já foi tão grande que o estrago que ele deveria fazer já foi feito, né? Eu acho que esse é um recurso caro ainda. Logo, o bom desse recurso é um recurso caro, mas logo, quando isso facilitar, a gente vai ter que desconfiar dos vídeos que a gente vê. Do lugar de onde a gente tá vendo vídeo, assim, porque vai ser possível criar qualquer coisa, assim. E aí eu já tô especulando, quase ficção científica, assim, mas a gente vai ter que desconfiar de todos os lugares de onde vier a informação, e mais do que isso, a gente vai ter que se voltar pro básico, assim, que é olhar pro jornal, para onde ele tá sendo produzido, olhar pro jornalista, quando ele vai dar informação e quando ele dá opinião, ele diz, isso aqui é a minha opinião, mas eu tô vendo isso aqui. Então a gente vai ter que começar que é sempre muito difícil em eras de redes sociais, em que tudo é muito instantâneo, mas a gente vai ter que parar, respirar e perceber o que a gente está consumindo. É até uma observação que eu ia fazer, acho que com todo esse contexto que a gente falou aqui, a profissão do jornalista se torna cada vez mais complexa e acho que cada vez mais importante ainda. Eu tenho certeza absoluta disso, assim. A gente tem esses relatórios de tendência de profissões do futuro, assim, a profissão do comunicador, do cara que fala de confiança, assim, ele é a profissão do futuro, né?
Então a gente está passando por uma baixa agora, mas eu não tenho certeza absoluta que o jornalismo, enquanto fonte de informação, ele vai sempre ser muito importante dentro da sociedade, assim. E mais do que nunca em momentos como esse, em que a gente fica angustiado e precisa de informação, né? E aí precisa de informação de qualidade, que seja de confiança e que possa ser verificável, tenha metodologia, né? E que se corrija naturalmente quando tiver uma informação nova. Acho que a verdade jornalística ela é uma verdade objetiva, mas ela é uma verdade construída com o tempo, assim. Acho que o jornalismo, quando a gente vê uma notícia de um acidente de carro, a gente sabe que aquela notícia ela vai ser atualizada para nos dar novas dimensões do que está acontecendo. E eu acho que quando a gente vê uma informação que vem, sei lá da onde, que alguém compartilha com você, você perde um pouco do lastro, assim. Porque você não sabe direito se aquilo é uma informação, se aquilo é um meme, aí você compartilha como se fosse um meme, entende? Tipo, e aí a pessoa vai ver assim, mas eu tava brincando, então, tipo, fica esquisito, assim. Se a gente não se policiar, a gente não vai saber o que é verdade ou não. Legal. Queria agradecer ao professor Rodolfo. Esse tema aqui dava para nós ficar falando umas 2 horas sem parar, até muito mais do que isso. Mas a gente tem aí uma média do podcast entre meia hora e eu acho que já deu pro pessoal ter. E obviamente que o professor vai voltar aqui, a gente vai falar mais vezes do assunto ou de outros assuntos ligados ao jornalismo. Queria muito agradecer a presença do professor. Obrigado, Kleber. E dizer que cada vez mais o jornalista sério é mais importante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta informação falsa, com tanta gente até maldosa aí. Então o jornalismo sempre vai ser cada vez mais importante nesse mundo, beleza? Obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Bom programa aí, bem divertido. Valeu. Na próxima estamos aí, Papo Acadêmico para vocês. Valeu, abraço!